Meus amados, a paz do Senhor, Deus possa lhes abençoar de uma forma especial. Eu quero compartilhar com os irmãos o versículo da palavra do Senhor, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu quero destacar esta última frase, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Há uma coroa da justiça preparada para aqueles que forem arrebatados para o céu. Eu quero lhes falar sobre o tema arrebatamento da igreja, despertados para o arrebatamento. Esse dia será o dia mais brioso da igreja do Senhor. Muitos já não creem mais nesta verdade. Há um pastor que proibiu terminantemente um pregador de falar na sua igreja sobre a volta de Jesus. Diz ele que já não crê mais nesta verdade. Mas a Bíblia, ela afirma categoricamente que Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. Na minha opinião, a promessa do arrebatamento da igreja é a maior promessa contida na Bíblia Sagrada para a igreja do Senhor. Será apenas para os salvos, será apenas para aqueles que amam a vinda de Jesus. Estamos vivendo uma época em que muitos já não esperam mais esse dia. Muitos estão arraigados aqui na terra, preocupados com o materialismo, preocupados em se enriquecerem, e assim não desejam a volta do Senhor. Muitos não estão prontos para esse dia, e eu tenho certeza que Deus está me dando esta palavra para despertar-nos para este iminente dia que acontecerá a qualquer momento. Em um próximo vídeo, Deus permitindo, eu estarei falando sobre os sinais que antecederão a vinda do Senhor. E vamos observar que esses sinais, eles já se cumpriram. Ou seja, a volta do Senhor está para acontecer. Há pelo menos um ou dois sinais que ainda não se cumpriram, mas a maioria deles, ou quase todos, já se cumpriram. O arrebatamento da igreja é uma verdade bíblica, é uma verdade absoluta, é uma promessa do Senhor para o seu povo. No Antigo Testamento, Deus, ele é chamado de esposo de Israel. No Novo Testamento, em 2 Coríntios 11, versículo 2, a igreja, ela, na condição de noiva, ela será chamada de esposa do Senhor Jesus. Haverá uma mistificação, uma mistura espiritual e física da igreja com seu Senhor. Será o casamento mais belo de todos, o casamento mais nobre de todos, o dia mais esperado nos céus e também pela igreja do Senhor. Nós temos duas palavras sobre arrebatamento, uma no grego, que é harpazo, que significa tirar ou arrancar com força. A outra palavra
é no latim, que é raptare, que significa arrebatar. A igreja do Senhor, ela será arrancada, ela será tirada com ímpeto, com força aqui da terra. Agora, por que será Deus? Ele vai arrancar o seu povo com tanto ímpeto, com muita força, com tanta rapidez aqui da terra. A Bíblia, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, a Bíblia afirma que a igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Será muito rápido, não terá tempo para mais nada. Os que estiverem prontos serão arrebatados. Os que não estiverem prontos, não haverá tempo para consertar. Será num abrir e fechar de olhos. Por que tanta rapidez? Penso eu, imagino eu, conjecturo eu. A Bíblia, em Efésios 2, diz que o reino das trevas, ele está implantado nos ares. E a igreja passará por essa dimensão para ser levada ao céu. Imagino eu que, para que o diabo não consiga ou não intente qualquer plano, qualquer projeto, arquitete qualquer projeto para impedir esse brioso dia ou para tentar atrapalhar esse momento, Deus então arrebatará o seu povo com ímpeto, com força. E o diabo não terá nenhuma chance de impedir esse acontecimento. Nesse dia, o Espírito Santo, ele vai nos 4 ventos da terra, ele vai nos quadrantes da terra e ele ajuntará os santos dos 4 cantos da terra e os levará para os céus. Na Bíblia Sagrada, nós temos 2 casos de arrebatamento. O primeiro caso está registrado em Gênesis capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 24. Nós temos o caso de Enoque. Enoque, ele é o 7º depois de Adão. Ele é da geração de Adão. Enoque vivia no meio de uma geração pervertida, corrompida, mas Enoque, ele não se corrompeu, ele andou com Deus. Logicamente, claro, ele andou 65 anos por conta própria, mas após andou 300 anos com Deus. Enoque, ele é o tipo de igreja que anda com Deus, que agrada ao seu Deus, e Deus acha por bem, pelo fato de ele o agradar ao Senhor, ele acha por bem de o levar para morar consigo. Assim é a igreja do Senhor. Enoque é o tipo de igreja que anda com Deus, que agrada a Deus, que chama, que atrai a atenção de Deus, e Deus para si a levará. O outro caso na Bíblia está em 2 Reis 2, versículo 11. É o caso de Elias. Elias também foi arrebatado ao céu. Elias e Enoque não experimentaram a morte. Elias, ele é o tipo de igreja que se opõe ao pecado. Elias se opôs ao pecado de idolatria. Elias se opôs à injustiça de Jezabel. E Deus agradou de Elias. Elias é o tipo de igreja que se opõe duramente, com intrepidez, com ímpeto, contra o pecado. E Deus agrada desta igreja e acha por bem arrebatá-la, levá-la para morar consigo. Enoque, meus irmãos, ele foi o profeta da geração de Adão. Olha, na minha opinião, Enoque, ele profetizou uma das maiores profecias que estão registradas na Bíblia Sagrada. Olha só o que Enoque profetizou. Judas, de capítulo único de Judas, versículo 14. Olha o que Enoque disse. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus
santos. Na verdade, Enoque, ele não está profetizando sobre o arrebatamento. Enoque está profetizando sobre a vinda do Senhor em glória. Esse acontecimento se dará 7 anos após o arrebatamento da igreja. E eu estarei ainda neste vídeo falando sobre estas diferenças. A diferença sobre a vinda do Senhor no dia do arrebatamento para com a sua vinda em glória. A diferença. Agora, Enoque, ele foi preservado do dilúvio. A geração de Enoque morreu no dilúvio. Enoque foi transladado antes do dilúvio. Nós temos versículos bíblicos que me dá apoio para afirmar que a igreja do Senhor ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Deus, ele preservará a sua igreja da ira futura, assim afirma Paulo. Maravilha, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Assim que a igreja for arrebatada, entrará em ação. Apocalipse 13, entrará em ação 2 bestas e um dragão, ou seja, uma trindade satânica entrará em ação. Esta trindade é composta pelo dragão, que é também chamado de a antiga serpente, e é também chamado de o diabo, e é também chamado de Satanás. A besta que sobe do mar. Lembrando, irmãos, que água na Bíblia é símbolo de povos. Esta besta, ela subirá do mar. E isso significa que ela subirá, que ela sairá do meio de povos. Tá bom? E também esta besta que é o anticristo e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, que será um auxiliar do anticristo. Então esta trindade satânica entrará em vigor. Eles só não entraram ainda porque há um que detém. Este é chamado de Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair da terra com seu povo, esta trindade satânica entrará em ação. Nós temos versículos na Bíblia sobre o arrebatamento da igreja. Nós temos um versículo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, que diz da seguinte forma. É lindo e maravilhoso esses versículos que nós, que eu irei compartilhar com os irmãos. 5, versículo 2 diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 2, diz da seguinte forma, olha que revelação maravilhosa. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é o céu. Ou seja, a igreja que tem o Espírito Santo, ela deseja ser revestida da sua habitação que é o céu. Nós temos um outro versículo na Bíblia que está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo de número 17. Na verdade, nós temos muito mais outros, mas vamos compartilhar apenas esses com os irmãos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A Bíblia afirma, Jesus afirma que este dia, o dia do arrebatamento, a hora dele, o dia, ninguém saberá. Deus, na sua misericórdia, deixou alguns sinais para alertar sua igreja sobre a proximidade deste dia. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Deixa eu só deixar algo claro aqui.
Jesus, quando falou isso, ele estava na condição de homem. Ele havia despojado sua glória. Porém, a Bíblia afirma que ele era Deus antes de estar na condição de homem. E a Bíblia afirma que ele tornou a tomar a sua glória. Ele voltou a ser o que ele era antes. Ou seja, Jesus é Deus. Ele é o Criador do universo. E ele, na condição de hoje, ele sabe sim o dia da sua volta. Até porque a Bíblia, em João 21, afirma que ele sabe todas as coisas. Aliás, Pedro, em Lucas 16, afirma que ele sabe todas as coisas. Tomé, João, o chama de Senhor seu e Deus seu, ou seja, ele é o próprio Deus, ele sabe o dia da sua volta. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10, olha o que diz a Bíblia sobre este dia. Nós, a igreja do Senhor, precisamos ficar alerta por isto. Olha só, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Estamos vivendo uma época de apostasia pessoal. O povo está deixando de viver uma vida santa, uma vida que agrade a Deus. E por este fato, tais pessoas correm um sério risco de serem pegas de surpresa. Eu quero até alertar os irmãos aqui sobre a santidade, a santificação. 1 Tessalonicenses 4:3 afirma que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Josué 3:5, Deus 5 ao 7, ele pede para Josué, ele ordena a Josué que ordenasse ao povo que se santificassem. 1 Tessalonicenses 5:23, Deus ordena através de Paulo a santificação do povo. 1 Tessalonicenses 5, Deus ordena através de Paulo ao povo para orar sem cessar. Estamos vivendo um tempo em que o povo não quer mais ler a Bíblia, o povo não quer mais orar ao Senhor. Irmãos, a oração e a leitura da Bíblia são os meios eficazes que Deus preparou para nós, para não sermos pegos de surpresa, para mantermos as nossas vidas santas e irrepreensíveis, aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A apostasia tem que ser repreendido, pecado tem que ser repreendido, frieza tem que ser repreendida. A igreja não pode aceitar tais coisas. O povo do Senhor não pode comungar com o pecado. Pecado mata a igreja, pecado mata a alma, pecado arrasa com a alma, pecado destrói o povo de Deus. A igreja não pode comungar com tais coisas. A igreja do Senhor precisa agradar o seu Senhor, precisa lutar para fazer o que o agrada, precisa resistir o inimigo, o arqui-inimigo de Deus, o diabo, que é o adversário da igreja. A igreja precisa estar sempre na condição de noiva. Há um versículo na Bíblia, em Provérbios 28, se não me engano, que diz que o sábio fala lá que há uma coisa que o maravilha, há uma coisa que ele não conhece, que é o caminho de uma virgem com um homem, o caminho de um homem com uma virgem. Nós conhecemos o caminho de uma virgem com um homem. Essa virgem é a igreja do Senhor. Este homem é Jesus de Nazaré. Esta virgem é a igreja, e ela precisa estar na condição de virgem até o grande dia. Esta palavra virgindade da igreja significa pureza, significa santidade, sem mancha, sem mácula. A igreja precisa manter-se pura, aguardando, amando, desejando a vinda do Senhor. Em Apocalipse 21, se não me engano, o versículo 19, vamos conferir, porque se não for, a gente já acha o versículo e já cita para os irmãos. Apocalipse 21, o versículo, Apocalipse 22, deixa eu ver se é esse, o 22,
versículo, na verdade, não é este, mas o versículo diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, diga, vem. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Mais à frente do vídeo, eu estarei trazendo este versículo para os irmãos, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é isso aí. Nós temos então na Bíblia versículos que afirmam que deste dia ninguém sabe, né? E também temos na Bíblia versículo que afirma que acerca deste dia será um dia em que o Senhor virá como um ladrão. Será uma hora em que ninguém estará esperando. E o Senhor, ele virá neste dia. Agora, para encerrar este vídeo, nós temos a diferença da primeira para a vinda, ou para a segunda vinda, que é a vinda em glória. Ou seja, a vinda do Senhor, ela é dividida em duas fases. Na primeira fase, ele vem somente para a igreja, que é o dia do arrebatamento. Na segunda fase, ele virá para julgar as nações. Na primeira fase, ele virá até as nuvens, que é no arrebatamento. Na segunda fase, ao invés de vir até as nuvens, ele descerá e pisará no Monte das Oliveiras. Na primeira fase, ele virá como um ladrão, que é onde lemos em 2 Pedro 3,10. Na segunda fase, ele virá, todo olho o verá. Na primeira fase, ele virá como noivo no arrebatamento, onde após acontecerá o casamento da igreja com seu Senhor. Já na segunda fase, ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira fase, que será no arrebatamento, ele virá para os seus santos, para buscar os seus santos, para buscar os que estão se purificando. Já na segunda fase, ele virá com os seus santos, o acompanhando. E também estará com ele os santos anjos, vindo para ele implantar o seu reino milenar na terra. Na primeira vinda, que será no arrebatamento, ele virá secretamente, o mundo não saberá. O mundo só vai saber que ele veio depois de alguns dias, quando eles perceberem que sumiram milhões de pessoas da terra. Então eles perceberão que aconteceu o arrebatamento da igreja, a igreja sumiu. Então na primeira fase, ele virá secretamente, mas na segunda fase, ele virá publicamente, onde todo olho o verá, onde todos o avistarão, perceberão que ele está vindo. E neste dia, nessa segunda fase, a Bíblia afirma em Zacarias que o povo verá as feridas nas mãos dele. O povo perceberá as feridas e ele dirá: estas feridas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Então, meus irmãos, o arrebatamento da igreja, ele é real, ele acontecerá. Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. Nós precisamos estar atentos, porque este dia ele vai acontecer. Olha aqui o versículo de Apocalipse 22, versículo 20, diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Há um outro versículo que diz que o Espírito e a noiva, ou a igreja, dizem: vem. Ou seja, o sentimento da igreja, ele precisa ser o mesmo sentimento
do Espírito Santo. A igreja precisa ter o sentimento do Espírito Santo. A igreja não tem que desejar que a volta do Senhor tarde. A igreja precisa clamar por salvação e também clamar para que o Senhor volte logo. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Aqui na terra não é o lugar da igreja. O nosso lugar, meus amados, é o céu. E é para lá que nós iremos. É para lá que nós seremos transportados. Há um hino, aliás, cantado por uma cantora que eu gosto muito, que a letra dele é assim: a ditosa cidade deve ser linda, se eu pudesse eu iria para lá agora. Olha que coisa linda, veria o Senhor frente a frente. Lá fala que nós veremos Abraão, veremos João, veremos Isaac e Jacó. E lá fala também que nós seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Isso é lindo, meus irmãos. Breve esse dia será realidade. Esta é a maior promessa para o povo de Deus. Este é o projeto Crescendo em Cristo. Eu estarei, em nome de Jesus, postando mais vídeos escatológicos. Vamos postar sobre os sinais da volta do Senhor, as bodas do Cordeiro, o estado intermediário dos mortos, enfim, são muitos assuntos no que tange a escatologia. Este assunto ele é abrangente. Que Deus possa então nos abençoar. Um grande abraço a todos, forte abraço. Divulgue este vídeo, divulgue, evangelize, abençoe pessoas através dele, para que o nosso povo se mantenha despertados para o arrebatamento, que será o dia mais brioso da igreja, o dia mais belo da igreja. Esta é a maior promessa contida na Bíblia Sagrada. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.